Olá pessoal, aqui nós vamos fazer uma apresentação bastante resumida do que é o curso de PCP avançado. Antes de efetuarmos já o assunto ou planejamento avançado da produção, nós queremos apenas dar uma introdução do que é dentro do composto de produtos os principais conceitos que podem melhorar um pouco mais o nosso entendimento. Dentro de uma estrutura de composição de produto, ele é composto de pais e filhos. Né? Você tem sempre lá um nível máximo, que é o pai, que ele tem os seus filhos na sua composição. Aqui ele traz os produtos que fazem parte desse nível, né? Ele é 4 porque o maior nível que tem aqui é 3. E aqui as quantidades respectivas que ele utiliza de cada componente. Esses componentes, por sua vez, eles também são pais. Né? Se esse é filho desse, esse é neto desse. Né? E a mesma concepção. E assim vai, até que se atinge o último nível da cadeia de composição, que normalmente é a matéria-prima que vem sendo aplicada na construção de cada componente até chegar no produto final. Então esse é um panorama bem típico de uma árvore, digamos assim, de que o produto é feito. Pode ter outros nomes também. Aqui você tem um panorama de como é composto cada produto nos seus respectivos níveis. Né? Aqui, a hora que esses produtos são executados, eles vão ter um lead time de produção, o tempo para ser produzido. Esse em função da utilização desse, esse em função da utilização desses dois, esse em função desse, e esse em função disso, e assim sucessivamente. Né? Matéria-prima é o material aplicado na composição do produto, que ele vem do nível 0. Então, toda matéria-prima, ela não tem composição, porque ela é filho de qualquer que seja o produto onde ela vai ser aplicada. Então, esse é um conceito bem genérico, para que a gente possa ter uma ideia de como é composto as complexidades de produção em função dos itens aplicados em cada produto acabado. Já dentro do conceito da programação, você tem aqui uma visão gráfica, onde primeiramente você tem a demanda, que é o quanto produzir, né? Depois você tem aqui os recursos disponíveis para atender a demanda da produção, que é como você vai produzir, né? Através das folhas de processo que você tem de cada operação, de cada produto, de cada componente. E aqui praticamente é o núcleo do PCP, é aonde vai acontecer, quando produzir, aqueles componentes que são derivados da demanda que você tem. Então é uma coisa bem simples de ser apresentado aqui para que você possa entender que existe uma sequência lógica, né, em toda a sua estrutura e administração da manufatura. Aqui dentro de um chão de fábrica, qualquer que seja ele, o fluxo basicamente é esse. Existe o cliente, existe vendas, que recebe o pedido dos clientes, automaticamente despacha para a produção, onde vai planejar todo o trabalho. Né? Esse planejamento tem tudo a ver com o estoque, né? Para poder startar o que realmente é necessário. E o que não tiver no estoque, ele emite compras, né? E todo processo que tiver de componente, ele emite as ordens de produção. O tom do processo é onde que
envolve todo o trabalho de cronoanálise para que você possa ter os tempos padrões bem definidos, bem calculados, e assim você ter um sequenciamento de produção bem enxuto. O que você não tem de estoque, você compra para poder alimentar o estoque. E automaticamente, quando você manda a ordem para a produção, ele vem solicitar o que tem de estoque, terminou a produção, manda para vendas, vendas conclui, entrega o produto para o cliente. Então é mais ou menos essa lógica que existe, né? Dividindo bem visual aqui, seria as entradas, que são os componentes necessários ou a matéria-prima básica. Aqui a manufatura, onde ocorre todo o processo da transformação do produto. E as saídas são os produtos finalizados. E aqui é onde ocorre o fluxo constante em função do apontamento. Você vende, produz, entrega. Vende, produz, entrega. E isso tem tudo a ver com os apontamentos que você vai fazendo dentro do chão de fábrica. Lógico, não poderíamos deixar de falar aqui do chão de fábrica, que ele existe seus problemas, né? E justamente quando você tem um panorama de chão de fábrica, onde a programação da produção ela é caracterizada como baixo controle, então a gente diz o seguinte: a programação da produção com incerteza no gerenciamento dos problemas do chão de fábrica. Ou seja, eu pouco conheço o que se passa na real dentro do chão de fábrica. Se eu tenho esse cenário, para que eu possa atender meus pedidos e a satisfação dos meus clientes estarem 100%, eu tenho que ter produto para entregar. Significa que eu vou demandar um investimento em estoque extremamente alto, porque eu pouco conheço isso aqui, e para evitar qualquer surpresa, eu me garanto no investimento de estoque. Só que às vezes esses investimentos são altíssimos, né? E a partir do momento que você passa a ter a administração destes problemas, torná-los mais amigáveis, porque chão de fábrica é uma constante certeza de que nem tudo pode acontecer de acordo com o que planejamos. Então, nesse caso, a programação da produção com alto grau de certeza no gerenciamento do problema de chão de fábrica, ele se dá em função de que eu tendo esse conhecimento, automaticamente o meu nível de investimento de estoque ele vai ser reduzido. Aí você é questão de fazer um cálculo matemático, né? O quanto me custa eu ter esse gerenciamento contra aquilo que eu estou reduzindo de estoque. Com certeza ainda vai sobrar dinheiro. Então esse é o panorama que a gente gostaria de dar em relação ao mundo da manufatura, né? Entrar no programa de controle de produção, onde você vai poder condição de fixar melhor o conceito de tudo aquilo que nós estamos falando do gerenciamento da produção. Aqui é um cadastro básico, nós vamos fazer uma navegação bem rápida pelo aplicativo, porque o intuito aqui é explicar aqui nós explicamos a origem, né, da estrutura complexa que é a manufatura, e aqui o que acontece no dia a dia, conforme foi nos termos que apresentamos aquele fluxo de produção, do pedido do cliente, do encaminhamento do pedido para o planejamento da produção e até chegar ao produto final. Normalmente você tem lá o cadastro de produtos, onde que traz lá todo o cadastro básico dele. Aqui você está rotacionando o produto, né? Aqui você está tendo os custos e as composições desse produto chamado kit selim e espigão. Esses são os itens que compõem este produto. Ele tem somente uma operação, né, que é a operação montar,
Vamos ver um outro produto aqui que possa ter mais operações, para que você tenha... Aqui, ó, por exemplo, você tem uma pistola 90 Schutz, é um outro produto, né? Aqui você tem a composição dessa pistola, e aqui você tem praticamente algumas operações aqui, ó. Você tem montar a porta-gacheta, montar o tucho, montar a entrada de ar, e assim sucessivamente, até o número 14, né? Que são 14 operações que tem desse produto chamado pistola 90, tipo 90 da Schultz, né? Então aqui, só para que você tenha aí uma ideia, né, de como é que se faz o controle dos produtos, cadastros e tudo mais, né? Aqui você tem uma análise financeira do preço de venda sugerido, com margem de contribuição definida, né? Aqui você tem o custo da matéria-prima, mão de obra, e automaticamente você tem o custo direto. Ele é um produto acabado, como poderia ser um componente ou poderia ser uma matéria-prima. Aqui são os recursos que eu tenho disponível no fundo de fábrica com seus horários de trabalho. Nós chamamos o calendário de recursos, né? E o conceito aqui é trabalhar em função da composição de grupo de recursos, né? Eu tenho lá determinadas máquinas que de repente eu posso combinar essas máquinas para que elas possam fazer as operações das ordens. De maneira bem rápida aqui, nós vamos ver aqui uma simulação desses produtos pedidos aqui, né? Eu vou limpar tudo que foi feito, né? E aqui eu vou gerar o MRP, que é, em função dessas solicitações, o que eu vou precisar no final dos componentes que integram esses produtos acabados. O forno na engenharia de produto, eu tenho lá, por exemplo, o quadro, né, da bicicleta. Ele é feito de um tubo de latão e tem uma operação para ser feita. O kit do pedal e prato pedaleiro, ele é feito desses dois componentes, né, e assim por diante. A pistola 90 ela é composta de todos esses itens que estão aqui. Como eu posso também ter uma consulta do filho aonde ele é aplicado, né? Aqui vamos, tá vendo? São os itens. Por exemplo, esse filho, né, esse pedal montado, ele faz parte da bicicleta azul, que é o produto pai, né? E faz parte também de um kit que é vendido também como um produto final, muitas vezes é destinado a assistência técnica, são peças de reposições, né? Então aqui você tem essas duas possibilidades aqui. Aqui você tem uma estrutura horizontal, onde você pode selecionar aqui. Então essa agulha, ela é composta dessa bucha e dessa agulha do corpo, que é feito de latão, né? E essa bucha ela é feita do latão de 1/8. Aqui ela sofre uma modificação, né? E consequentemente aqui, em função do processo, deve sofrer uma outra modificação. Então aqui é meramente só para ter uma ideia de como é a engenharia do produto, né? Ou a receita do produto. Nós geramos lá o MRP, de acordo com a carteira de pedidos, perfeito? Agora, se eu for na produção, eu tenho aqui todas as ordens que foram geradas para que eu possa concluir esse lead time da produção como um todo. Eu vou fazer a programação aqui, ó. E aqui está. Então, para atender aquela carteira de pedidos, daqueles pedidos que nós fizemos a programação, nós vamos ter um lead time aqui de 8 dias, perfeito? Isso aí é para, se eu quiser saber as ordens, apontar as ordens, eu tenho aqui, né? Se eu quiser listar as ordens, estão aqui, né?
se eu quiser ver a solicitação de compra, eu tenho que comprar tudo isso, senão eu não consigo produzir o que está na programação. Isso aqui é a ordem de produção, né? Então, por exemplo, para ordem de produção número 1, fazer o quadro, que é aquele quadro da bicicleta, eu tenho essas operações a serem feitas, né? E esse é o material que eu tenho que aplicar para poder realizar esse componente. Então aqui é só para ter uma ideia. Então aqui, se eu quero saber a listagem dos recursos, estão aqui, né? Por onde passarão as operações das ordens, né? E aqui eu tenho um dos recursos, né? Que também é para ser analisado a capacidade de atendimento. E praticamente é isso que está aqui, tá? Agora vamos comparar, né? Nesse caso, essa apresentação que está aqui, percebe que ela não tem nenhuma riqueza gráfica, né? Ela é meramente traz os números, né, de acordo com as necessidades detectadas, mas nós vamos mostrar isso aqui dentro de um panorama gráfico. Para isso, nós utilizamos aqui uma ferramenta chamada Preactor, né, que é uma ferramenta de APS Reader mundial e que, em parceria com essa empresa, nós conseguimos fazer uma solução bastante interessante, né? Então aqui, ó, vou acessar diretamente o quadro da programação para ser bem prático. Aquelas ordens que estavam lá, elas estão aqui, certo? Aqui estão os recursos, aqui são os calendários de funcionamento. Esse achuriado, ele não trabalha, né? E o não achuriado em branco é o que está disponível para ser alocado às ordens de produção. Nós vamos fazer uma programação bem rápida, para que vocês tenham... Aqui eu tenho uma regra, né? Essa regra que eu tenho para essa programação, ela é para frente, né? Então eu tenho exatamente isso aqui. Aqui eu vou ocultar os recursos que eu não utilizo e aqui estão as ordens, tá? Então, se eu quero saber a ordem, a situação dela, está aqui, né? Para quem é, o início, o fim, o início de setup. Aqui a outra ordem. Se eu quiser saber o sequenciamento das ordens, ela coloca isso aqui, ó, eu tenho a primeira operação, a segunda operação, e ele faz aqui praticamente se eu quero ver só a ordem, por exemplo, eu tenho aqui a primeira operação, que ela acontece aqui, e a segunda operação que acontece aqui no banho químico. Certo? Então aqui é só para que a gente apresenta aí um panorama bem simplificado de como é que acontece dentro do chão de fábrica e procurar levar para as empresas, né, soluções baratas, né, que não seja uma coisa tão absurda, né. Apenas para ilustrar o final aqui, toda essa movimentação que nós vimos, ela está aqui contemplada na movimentação de tudo que se passou dentro do estoque. Por exemplo, essa peça, ela vai ser comprada, né, chamada desviador, na quantidade de 138 e já está empenhada na ordem número 8, porque é utilizado em algum componente que vai ser produzido, né?
acontece com o avanço, né? O avanço ele foi adquirido, ele tinha um estoque inicial, né? Foi adquirido compra, tanto é que não é 138, porque tinha 20 de estoque inicial. Então vai comprar só 118, mas vai ser aplicado também na ordem número 8, né? Automaticamente o saldo disponível é zero. Então aqui é só uma ilustração do que resultou do, da programação que fizemos aqui. Por que eu sei que essa programação está certa? Porque aqui o saldo atual ele é exatamente igual à carteira de pedidos. Então, eu não tenho regra nenhuma de estoque, por exemplo, estoque mínimo. Então significa que tudo que eu decidir produzir em função da carteira de pedidos tem que ser consumido. Então o que me sobra de estoque somente só esses itens. Então aqui foi só para apresentar aí um resumo, né, do que é esse curso de gerenciamento da manufatura avançado. Obrigado pela atenção e até a próxima.